Hoje, Tisha B'Av, no calendário judaico, dia 9 de Av, a data que conclui as 3 semanas de Ben Hametzarim, nas quais a gente se enluta pela destruição do segundo Bet HaMikdash, o segundo templo. É um luto que vai em progressão, progressivamente aumentando à medida que vai passando os dias, até chegar no dia de Tisha B'Av, que o próprio dia que foi destruído e queimado o Bet HaMikdash, na qual jejuamos por sua destruição. É um dia de reflexão e um dia de análise que provoca e saber, invoca a saber qual é o motivo daquela destruição há quase 2000 anos atrás e todo o exílio de Am Israel, do povo judeu durante todos esses 2000 anos. Qual é a razão desta destruição e sua consequência? E por que nós temos que saber? É importante saber para a pessoa conseguir consertar e poder voltar a termos logo o Bet HaMikdash. Quando uma pessoa falece, na maioria dos casos, quando vamos falar o louvor de uma pessoa falecida, normalmente se escreve no túmulo ou uma placa lembrando seus atos durante a vida ou falando num espet. A gente se concentra principalmente na questão do Chesed, que o falecido era um sujeito de bondade, era um sujeito que fazia favores, era uma pessoa que ajudava em casa, na comunidade. Na maioria dos casos se focaliza os louvores neste sentido. Vocês podem ver isso. E a pergunta é por quê? Por que a gente se focaliza nisto? Por que se concentra neste ponto de Chesed? Por que a gente não se concentra, por exemplo, também que o sujeito não era um sujeito que não mentia, ou era um sujeito trabalhador? Normalmente, em diferentes frases, a gente concentra o louvor na pessoa que era um sujeito que fazia Chesed com os outros. Seja com sua família, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, conhecidos, comunidades e o povo de forma geral. Inclusive, quando nós falamos dos grandes de Israel, e quando a gente quer citar histórias que comemoram, que se lembram e frisam a conduta de um Gadol de Israel, a gente também cita todo tipo de fatos que, como esta personalidade tão grande, com seu tamanho de sabedoria, ele se preocupava com os outros, mesmo que aqueles outros eram pessoas simples, ou eram inclusive crianças, ou órfãs. Por quê? Por que essa concentração neste ponto? Por que frisar esta questão? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Todo mundo conhece e sabe que segundo o segundo templo, o segundo Bet HaMikdash, foi destruído por causa de Sinat Chinam. Assim consta no Talmud, em Masechet Yomá. Sinat Chinam, ódio gratuito, traduzido literalmente, ódio entre as pessoas. Mas
Se a gente começar, estamos acostumados desde criança a ouvir Sinat Hinam, tem que aumentar o amor entre as pessoas, tem que matar o amor, e a gente vai com essa ideia e continua a vida, e daqui a pouco já vem Rosh Hashanah, e vem Sukkot e tudo mais. Mas a pergunta é, Sinat Hinam, ódio. Sinat Hinam, ódio entre as pessoas, não é uma coisa bonita, claro. Mas se você pegar uma pessoa que não conhece a história do povo judeu e você mostrar para ele um filme e mostrar para ele todas as desgraças que tivemos desde a destruição do segundo templo, sem contar o Holocausto, todas as expulsões, todas as perseguições, todos os mortos e falecidos nos diferentes pogroms, e o povo saindo de um lugar para outro constantemente, o que ele vai dizer? Qual é o pecado? E eu pergunto para esta pessoa que não conhece a história e digo, qual é o erro? Cadê o tropeço? Qual é o tropeço? Qual é o engano? Que é o povo para merecer determinado e tamanho castigo? Ele vai dizer Sinat Hinam, ódio gratuito. Ódio é uma coisa ruim. Ódio é uma coisa muito ruim entre as pessoas. Estraga o bom convívio, estraga, dentro de uma família, pode causar briga que as pessoas não falam, mas a tal ponto de toda essa destruição e milhões de pessoas morreram durante todos esses 2000 anos por causa do ódio. Qual é a relação? Onde está a relação entre uma coisa e outra? É relativo a punição com o erro? Pergunta número 3. Qual é o exemplo que nossos sábios citam como o exemplo mais marcante da questão do ódio gratuito, de Sinat Hinam? A Gemara, todo mundo conhece, conta sobre Kamsa e Bar Kamsa. Este é o exemplo que se cita para dizer que tinha Sinat Hinam e por causa dele foi destruído Jerusalém. Al Kamsa ou Bar Kamsa Nihreba Jerusalém. Na época, como consta na própria Gemara, lá em Masechet Gitin, a Gemara conta que tinha Birionim. Birionim, vamos traduzi-lo, valentões, que eles queriam fazer guerra contra os romanos. E eles queimaram depósitos de alimentos e de lenha que tinha lá em Jerusalém para 20 anos. Queimaram para obrigar o povo a sair à guerra. Por que não foi citado isso como exemplo? A situação política neste momento dentro do povo era totalmente, tinha os valentões, como falamos, tinha os hajamim, tinha aqueles outros que não queriam nem um nem outro. Mais atual. Alcança o Barcança Nihreba Jerusalém. Este é o exemplo que se cita como exemplo, o exemplo para a destruição do povo, para dizer que tinha Sinat Hinam. Quarta pergunta. Esta pergunta que fizemos de Kamsa Bar Kamsa, o Maharal faz. Quarta pergunta é a seguinte. Nós sabemos que temos o primeiro livro do Tanakh, o primeiro livro da Torá, é chamado Bereshit, mas também conhecido como Sefer HaYashar. Sefer HaYashar. Yashar, tradução de Yashar é honesto, um sujeito correto. E por que os livros de Bereshit se chama Sefer HaYashar?
Dicen Jajamim en Masejet Avodah Zarah Jafé, dice Rabbi Yohanan, por causa de la consta historia de nuestros patriarcas que eran llamados de Yesharim. Y voy a leer para vocês un etziv. Y pregunta un etziv, y aquí va a cuarta pregunta. ויש להבין הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים באיחוד? ¿Por qué justamente dar este nombre de Yesharim, honestos para Abraham, Isaac y Jacob, este título? Y no tzadikim, justos, o hasidim, devotos, o kedoshim, santos. ¿Por qué justo Yesharim? ¿Qué tiene de especial este Yesharim? Y vamos a la explicación de un Natziv de Volozhin. Natziv Rashetevot, Naftali, Tzvi Yehuda Berlin, que era Rosh Yeshiva de Volozhin. Y él tiene un comentario sobre el Humash llamado Emek Dabar, y en su introducción de este libro de Bereshit, él dice la siguiente explicación, y nos vamos a voltar sobre nuestras preguntas sobre el Jorban. Y él explica así, והעניין, דנתבאר בשירת האזינו. Dice un Netziv de Volozhin, nós temos uma perashá chamada Perashat Haazinu, que na sua maioria, no primeiro texto, é como escrita como shirá, como poesia, conhecida como Shirat Haazinu. E o Nachmanides diz que esta Shirat Haazinu é a shirá, é tudo o que vai acontecer nela. Está todo o exílio de Am Israel e a Geulah, a redenção de Am Israel consta nela, em Shirat Haazinu. E no início de Shirat Haazinu temos o seguinte versículo. Atzur tamim paolo, Hashem, que íntegro nas suas atitudes, Kichol derachav mishpat, que todas suas condutas são com justiça, tzadik v'yashar hu. El emuná ven avel, Hashem é fiel. En avel, nunca é injusto. Tzadik v'yashar hu. Ele é justo e honesto e correto. Vejam bem, Moshe Rabbeinu, na Torá, consta este versículo. Alguém poderia pensar que Hashem é tzadik v'yasharu. Alguém tem que me dizer que ele emuná ve'en avel, que a Kadosh Baruch Hu é fiel e não é injusto e ele é yashar. ¿Por que foi dito este versículo? Diz o Netziv, este versículo y este louvor a Hashem y Yasharu significa que va a ter momento na história que as pessoas vão pensar no aleno e vão dizer: Hashem não é justo, não é Yashar, não é honesto. Quando vai ser isto? Diz o Netziv de Volozhin. No segundo destruição, segundo Betamigdash. De Shevach Yashar, הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. ¿Por qué está escrito que Hashem é honesto? É para justificar e dizer que mesmo quando aparenta que Kadosh Baruch Hu não é honesto, como por exemplo na destruição do segundo Betamigdash, Hashem é honesto. E por que diz o Netziv? Diz o Netziv o motivo, sabem por quê? Sheaya dor ikesh uftaltol, que a geração da destruição do segundo Betamigdash era uma geração teimosa e torcida, torta, ao contrário de honesto. O pirashno, que significa que eram tortos, que eram torcidos? O pirashno,
Sheayu tzadikim vechasidim ve'amale Torah. Que esta geração da destruição do segundo Bet HaMikdash, e na época do segundo Bet HaMikdash, floresceu. A Torá Shebe'al Peh, floresceu de uma maneira extraordinária durante o segundo Bet HaMikdash. Eram tzadikim, eram pessoas justas, eram hasidim, eram devotos, eram amele Torah. Eram pessoas que se esforçavam e estudavam a Torá com profundidade. Diz o Netziv, Achlo ayu yesharim be'alichot olamim. Mas não eram honestos nas condutas mundanas. E aqui cabe uma explicação. Quer dizer, o Netziv está falando uma coisa muito forte. Não está falando com pessoas idólatras. Eram tzadikim bechasidim be'amale Torah. Mas não eram yesharim. Não eram honestos nas condutas mundanas. Dor e queixo uftaltol. Uma geração torcida e teimosa. Onde está o problema? Explica o Netziv. Vamos continuar. Al-ken mipnei sinat chinam shebelibam. Por causa do ódio gratuito que eles tinham no seu coração. Chashdu et mi shera'u shenohek shelo keda'atam beirat Hashem. Eles suspeitavam aos outros que eles não se comportavam do mesmo modo que eles, Sheutzdoki ve'apikoros, que ele é um sujeito descrente. Ou seja, você tinha pessoas ortodoxas, religiosas, seguindo os caminhos da Torá, porém, o ódio entre eles provocava que se eu visto uma kippah assim, e o outro não viste essa kippah, viste a outra kippah, ou ele usa um tamanho de barba, e eu uso outro tamanho de barba. Não raciocinaram que está transcrito o Shulchan Aruch, que eles, como disse, Sheraú sheloek shelo keda'atam beirat Hashem, que eles viram que não se conduziam como eles, você via o outro conduzir diferentes, beirat Hashem, nas coisas no seu serviço ao Criador, já pensava que o outro era inválido, descrente, tzdoki e apikoros. Ubau al yedezel ide shefichut damim bederech haflaga. E desta forma, com este ódio, de uma forma exagerada, um termo exagerado, chegavam a matar o outro, anular-lo, ulchol haraot shebaolam ad sheharab habayit, até que provocou a destruição do Bet HaMikdash. ועל זה היה צידוק הדין. E sobre isso vem o pasuk em Perashat Ha'azinu, diz o Netziv. שהקדוש ברוך הוא ישר. כל אמונה בעיניו אל צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלה. הקדוש ברוך הוא לא סופורטה ese tipo de צדיקים, אלא באופן שהולכים בדרך על הישר גם בהליכות עולם. השם סופורטה e gosta de tzadikim, que eles também são tzadikim na conduta mundana. ולא בהקמימות, e não entortando, torcido, afalgav she'afalgav בשם שמיים. Mesmo que essa kavaná da intenção das pessoas que eram Leshem Shamayim, Deze Gorem Chorban Abriá, que isso provoca a destruição da criação, Varisot e Shuvaretz. Vamos tentar explicar isto um pouco melhor. Aqui nós estamos vendo do Netziv o seguinte, que a questão de Ben Adam Lechaveró, que a questão de conduzir-se com uma conduta e achar honesta entre as pessoas é hiper importante, super importante.
Mas por quê? Ainda a pergunta cabe. Isto leva à destruição do Bet HaMikdash, ao exílio que provocou milhões de mortes do povo judeu. Qual é a relação entre as coisas? Ainda é mais, se você me falava que as pessoas não respeitavam Shabbat, que as pessoas não se cuidavam em Taharat HaMishpachá, se as pessoas não comiam kasher. Mas aqui estamos falando de tzadikim e hasidim e amalei Torá. Pessoas que tinham um nível espiritual altíssimo. Então você está pegando na vírgula de novo. Qual é a relatividade? A relatividade entre as coisas. Qual é a relação? Que é relativo? Para explicar o que o Netziv quer, nós vamos tentar explicar isto. Vamos sair um pouco do contexto. A Torá, em diversos lugares, a Torá nos ensina o seguinte. Disseram os cabalistas, os Baalei Mussar dizem o seguinte: Hashem criou o mundo leetiv. Hashem não precisa de nós. Ele criou o mundo apenas para fazer benevolência, para fazer bondade. E a Torá, em diversos pesukim, quando a Torá diz Lalechet bechol derachav uldovkabo, você se grude com Hashem, a finalidade é que você, ser humano, se grude com Hashem. O bot tidbak, em Devarim, está escrito o bot tidbak, você se grude com Hashem. Perguntam Chachamim na Gemara como existe a pessoa se grudar com a Kadosh Baruch Hu, colar-se com Hashem. Qual é esse dvekut? Como se consegue isto? Então explica Chachamim. Se conduza como ele se conduz. Mao Rahum, assim como ele é piedoso, você seja piedoso. Mao Mebaker Cholim, assim como ele visita os doentes, como visitou em Abraão, assim também você visita os doentes. Mao Machnis Orchim, assim como ele faz Orchim, você também faça Achnasat Orchim. Assim como ele se conduza na conduta de Kadosh Baruch Hu, que é lehetiv, dar para os outros. Esta é a finalidade da pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem tshuva e ele encontra o lado espiritual da vida e começa a se aproximar a Kadosh Baruch Hu e ele sente luzes, chamam isso, orot. Ele vê, ele está próximo, isto que eu estava procurando a minha vida inteira. Mas depois de um tempo, ele perde esse entusiasmo. Cadê o entusiasmo que ele tinha? Por quê? Perde o entusiasmo porque ele está saindo do foco. Outra vez, ele está certo, ele passou dos prazeres materiais para um prazer espiritual, mas ainda é prazer dele. Ele está procurando o seu bem, ele está pegando para si, ele não está dando nada para os outros. E aqui tem um problema grave. Quando você o estudo da Torá, o seu cumprimento da mitzvot, o leva a ter uma relação com Deus, de acordo ao seu pensamento, muito boa, mas o seu relacionamento com o semelhante, ele é ruim, ou ele é frio, e você já acha e olha torto a todo aquele que se conduz diferente à sua posição, à sua ideia, então você, toda a sua espiritualidade, está usando ela como uma arma para o seu egoísmo, ainda. Está certo que você já passou esse nível de prazer mundano, dinheiro, prazeres da carne, ou etc. Mas ainda você está em um nível que você está querendo tudo para si. E isto é mais perigoso que aquele que não tem Torá e Mitzvot. Aquele que não tem Torá e Mitzvot, ele não tem Torá e Mitzvot.
ele ainda nem chegou perto. Mas você, que já entendeu, que você sente que a finalidade da vida não é o material, é o espiritual. Então, aí vem a questão. Você, a Chachamim nos ensina, que a Torá, a maior sheba, machziram lemutav. A Torá tem a força de fazer que a pessoa... Mas você vê que tem pessoas que não funciona isto. Por quê? Porque falta ser o Yesharim. Yesharim, a honestidade nas condutas mundanas. O ser um sujeito de Chesed, que só está preocupado com o próximo. Isto que está faltando para você se colar com a Kadosh Baruch Hu. E por enquanto nós não atingimos este nível, então a gente só continua sendo um sujeito hiper egoísta, sozinho para nós, pensando só em seu benefício. E isto que diz o Netziv, que esta situação, a Kadosh Baruch Hu não suporta esse tipo de tzadikim. Ele quer tzadikim que orchim bederech hayashar, gam bealichot olam. Também na conduta mundana. Também ben adam lechavero. E podemos dizer e acrescentar o seguinte. O ben adam lechavero, entre o homem, a conduta entre o homem e seu semelhante. Você ser um sujeito que ama todo mundo. Você ser um sujeito bondoso com todo mundo. É o espelho de seu nível Ben Adam Lamakom. O espelho, aquela conduta Ben Adam Lechaveró está espelhando o seu nível Ben Adam Lamakom entre homem e seu Criador. Não existe a possibilidade de ser um sujeito elevado Ben Adam Lamakom, como era na época do Corban. Em quantidade e qualidade eram tzadikim e hasidim e amalet Torah, como diz o Netziv. Porém, era tudo para si. Então, quando eu vejo alguém que é diferente da minha conduta, eu já odeio ele. Tiro ele da lista de meus convidados. Por isso o Sefer de Bereshit e Yesharim, e por isso a Torá diz em Shirat Ha'azinu, Atzur tamim paolo kichol derachav mishpat. Kel emuná ve'enav el tzadik v'yashar hu HaKadosh Baruch Hu yashar. Esta frase vem para dizer o motivo. Não é uma coisa pequena. É relativo, sim. O ódio gratuito é uma situação que HaKadosh Baruch Hu não suporta. É uma situação que Hashem não gosta. Pois ele é Yashar, ele quer que sua conduta seja igual a dele. Ele tem piedade, inclusive, dos Reshaim, Hashem. Ele tem piedade de todos e faz Chesed com todos. Então, isto é nossa obrigação. Este é o nosso conserto. Nós temos que consertar isto. A gente se encontra agora em Tisha B'Av, meus queridos amigos, e a gente é a única coisa que sempre a gente faz é olhar feio para os outros. Se um sujeito veste uma kippah diferente, ou ele tem ou não tem barba, ou ele se veste assim ou assim, você já está olhando torto para ele. Por quê? Se todo se enquadra dentro da halachá do Shulchan Aruch, até a gente não melhorar este ponto, até a gente não ser relevante e não sermos Yesharim, não podemos consertar isto. E isto que o Netziv diz, e este foi o problema do Corban. Quando vem Chachamim e nos dizem por Kamtza e Bar Kamtza foi destruída Jerusalém. Por que Kamtza e Bar Kamtza? Bar, em aramaico, é filho. E o Maharsha diz que pode ser que era pai e filho. Se você gosta de Kamtza e odeia Bar Kamtza, este é o Corban. Se você gosta de Hashem, serve Hashem, você é tzadik, chassid e amal batorá, mas odeia seu filho, odeia o seu semelhante,
Este es el motivo para Jorban. Y por eso que fue traído ese ejemplo. Alcanza o barcanza Nehrab Yerushalayim. Y por eso, no intuito, a gente dentro, quando você quer louvar alguém, depois de falecido, você fala, era homem de Gesed, fazia bondade com sua família. E por que frisamos isto? E quando você vê Gadol be Israel, que ele faz fatos pequenos de Ben Adam lechaveró, não é apenas porque você está louvando e está mostrando nível de Ben Adam lemakom dele. Porque se este gigante de Torá, ele faz essas coisas pequenas com semelhantes, inclusive muito inferiores a ele, justamente indica o grande nível que ele tem Ben Adam lemakom. O dia de Tisha B'Av é um dia de reflexão. E o motivo de Sinat Chinam não é uma coisa simples. É uma coisa que envolve toda a conduta de Yehudi, como vimos. E por isso que a gente, quando louva alguém que faleceu, a gente frisa esta questão de Gesed, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa bondosa. Por quê? Porque justamente no nosso íntimo a gente sabe que este é o ideal. Ben Adam lamakom vai junto com Ben Adam lechaveró. Impossível separar essas duas coisas. E não só que impossível, sino você reflete o espelho de Ben Adam lamakom é como se conduz Ben Adam lechaveró. Que Hashem nos ajude, que tenhamos mérito. Hashem izke benechamat Zion. Vejamos o terceiro Bet HaMikdash reconstruído brevemente em nossos dias. E vemos como Hashem faz Gesed com toda a humanidade, também a gente faz Gesed com os outros. Aumentar este amor e sentir que a falta disto não é uma falta Ben Adam lechaveró, é uma falta também Ben Adam lemakom.